Em junho de 2004, um guia chamado Chris Griffin atirou em um javali, em uma reserva de caça de 1.500 acres perto de Alaparra, Geórgia. A foto mostra o animal pendurado em uma retroescavadeira, quase o dobro da altura do homem ao lado. As balanças locais registraram o peso acima de 1.000 libras. O comprimento foi estimado em 12 pés. Na internet, muitos duvidaram desses números. 5 meses depois, uma equipe chegou com trajes de proteção, exumou o cadáver e fez medições. Os resultados foram claros: 7,5 pés de comprimento, cerca de 800 libras de peso. As presas mediam 16 e 18 polegadas, um recorde norte-americano, mas os testes de DNA revelaram ainda mais. O animal não era um acaso, era um híbrido e não estava sozinho. Em fevereiro de 2024, uma equipe do National Wildlife Research Center, do Departamento de Agricultura dos EUA, liderada pelo geneticista Timothy J. Smizer, publicou um estudo no Journal Ecosphere. O conjunto de dados era impressionante. 1.039 genótipos de alta qualidade de 33 raças de suínos domésticos e 382 amostras de 16 populações de javalis selvagens em todo o New Mundo. Os javalis selvagens que se espalham pelos AUA não são simplesmente animais de fazenda que escaparam. São híbridos, suínos domésticos cruzados com javalis europeus, cujos ancestrais foram intencionalmente soltos décadas antes. A mistura genética é documentada, o aumento de tamanho é comprovado, mas uma pergunta permanece: por que não fizemos nada, mesmo sabendo a causa? O sul-americano é uma das melhores regiões do mundo para suínos. As florestas de madeira dura da Geórgia, Alabama e Mississippi produzem bolotas e nozes de noz pecan, como nenhuma outra zona temperada. Texas tem 268 mil milhas quadradas de pastagens e terras agrícolas, muito disso semi-privado e quente o suficiente para suínos se reproduzirem o ano inteiro. Os pântanos da Flórida oferecem abrigo, água e quase nenhum predador natural. Os grandes predadores de antes, lobos vermelhos, pumas das montanhas e onças, foram extintos, deslocados ou reduzidos a pequenas populações geneticamente fracas. A paisagem não é apenas cenário, ela é o próprio problema. A distribuição geográfica dos EUA cresceu de 544.854 km² em 1982 para 1.675.618 km² em 2016, 3 vezes maior em apenas uma geração. Cada crista de floresta de madeira dura, cada planície inundada e cada lavoura de milho agora é habitat. A nação criou uma paisagem para a agricultura, e os suínos seguem este padrão. Então, como esses animais se espalham para novas áreas? Em maio de 2024, uma equipe da Universidade de Saskatchewan relatou o mesmo padrão ao norte da fronteira. Javalis europeus trazidos para o Canadá nos anos 1980 e 1990 foram deliberadamente cruzados com suínos domésticos para criar animais maiores e mais tolerantes ao frio. Quando o mercado de carne de javali entrou em colapso no início dos anos 2000, muitos foram soltos. Sobreviveram a invernos que deveriam ser fatais. O maior animal capturado pela equipe pesava 290 kg. Levantamentos aéreos mostram javalis a apenas 29 quilômetros da fronteira de Minnesota. Esses animais são reais, estão lá e se movem, mas além dos grupos mapeados por GPS, é difícil saber quantos realmente existem e quão grandes são. Pesar esses animais é impraticável. Carcaças se decompõem rapidamente no calor do sul. Balanças de fazenda não são calibradas. Fotos de troféu enganam o tamanho. A maioria dos grandes suínos é enterrada ou processada em poucas horas, mas os relatos são consistentes. Desde o início dos anos 2000, há informações regulares do Mississippi, Louisiana, Flórida e leste do Texas sobre javalis selvagens pesando 600, 700 ou 800 libras. Algumas alegações são exageradas, outras foram medidas sob condições controladas. A linha de base, os pesos mais baixos confiáveis, aumentou constantemente. O mesmo padrão aparece em todos os dados. O cruzamento com os javalis europeus trouxe novos genes. Os híbridos crescem maiores, se reproduzem mais rápido e sobrevivem em lugares onde seus ancestrais domésticos não conseguiriam. Seu alcance se expande, avistamentos se acumulam. Suínos vistos na Geórgia nos anos 1990 reaparece, notavelmente maiores, em Iowa, Nebraska e Oregon, onde javalis selvagens eram desconhecidos uma geração antes. Isso não é suficiente para provar uma nova espécie, mas também não é suficiente para ignorar as evidências repetidas de que a população está ficando maior e se espalhando pelo continente.
continente. Isso acontece amplamente e mais rápido do que as agências de vida selvagem conseguem mapear. Não é um problema teórico, é um processo mecânico que a pecuária conhece há mais de um século. Suínos domésticos, criados para a produção de carne, podem ficar gigantescos. Big Bill, um suíno Poland China exibido na Feira Mundial de Chicago em 1933, pesava 2.552 libras. As raças comerciais modernas produzem regularmente animais acima de 1.000 libras sob alimentação intensiva. A capacidade genética para tamanho extremo já existe. A questão não é se Sus scrofa pode crescer, mas o que libera essa capacidade na natureza. O processo tem um nome: heterose. Quando duas populações geneticamente diferentes se cruzam, sua prole frequentemente supera ambos os pais em tamanho, fertilidade e sobrevivência, um fenômeno chamado vigor híbrido. Javalis europeus trazem características moldadas por centenas de milhares de anos em terras frias, cheias de predadores, pernas mais longas, pelagens mais espessas, crânios maiores, músculos mais fortes. Suínos domésticos trazem características de cerca de 10.000 anos de seleção humana, ganho de peso rápido, ninhadas grandes, reprodução o ano inteiro. O híbrido herda ambos. Em um estudo de 2024 no Journal Molecular Ecology, uma equipe liderada por Timothy Smizer examinou as populações de javalis no Parque Nacional Great Smoky Mountains, cujos ancestrais eram javalis europeus soltos em 1912. Os animais modernos mostram uma ancestralidade média de javali europeu de 0,57, mais alta que a média de 0,29, vista em raças de herança ocidental derivadas de estoque europeu. Isso é preocupante. A seleção natural na natureza favorece a porção de javali selvagem do genoma. Esses suínos não estão revertendo para seus ancestrais domésticos, estão se movendo em direção a algo mais antigo, maior e mais difícil de controlar. O mesmo padrão ocorreu antes. Nos anos 1950, no Brasil, abelhas africanas cruzadas com abelhas europeias produziram a chamada abelha assassina, mais agressiva, mais resistente, mais difícil de controlar que qualquer um dos pais. A cada geração ficava mais forte, se movia para o norte, pela América Central e chegou ao Texas em 1990. O mesmo processo em outra espécie. O mesmo resultado. Javalis selvagens ficam sexualmente maduros aos 6 meses. Uma única fêmea pode produzir 2 ninhadas por ano com cerca de 6 leitões cada. O potencial genético está integrado. Seu ciclo reprodutivo é curto. A própria paisagem americana é a pressão de seleção. Um continente com alimento abundante, invernos suaves e sem grandes predadores para controlar o tamanho corporal. O processo não é misterioso, é inevitabilidade biológica acontecendo em ritmo acelerado. Se hibridização e genes para tamanho são documentados, por que nenhuma revista científica peer-reviewed nunca mediu um javali selvagem de 1.000 libras? A resposta está na coleta de dados em si. O estudo de 2024 de Smizer no Journal Ecosphere usou amostras de cabelo e biópsias de orelha, fáceis de coletar e enviar, mas não fornecem peso corporal ou medições ósseas. Levantamentos aéreos contam animais. Câmeras de trilha mostram presença. Esforços de captura se concentram em remoção, não em medição. Quando um javali de 700 libras é morto por um caçador ou funcionário do USDA, ele é eviscerado e processado em poucas horas. Uma carcaça se torna carne antes de ser estudada. Lugares de difícil acesso pioram tudo. Os pântanos espessos do leste do Texas, as florestas de cipreste da Louisiana e os pântanos da Flórida escondem suínos por toda parte. Câmeras térmicas aéreas podem contar animais, mas não medir seu peso. Os maiores suínos também são os mais difíceis de capturar. Javalis velhos e solitários ficam noturnos, evitam territórios e não entram em armadilhas de curral feitas para matilhas. O fracasso da preservação trabalha contra os registros. Hogzilla, o único javali selvagem jamais examinado por uma equipe científica, estava enterrado há 5 meses quando os cientistas chegaram. O corpo estava decomposto, então a alegação original de 1.000 libras da balança de fazenda não pôde ser confirmada após a morte. O peso verificado de 800 libras era um mínimo. O peso vivo real permanecia desconhecido. Os números são notáveis. O USDA estima mais de 6 milhões de javalis nos EUA, distribuídos em 35 estados. Wildlife Services remove cerca de 400 mil por ano. Esses 6 a 7% da população incluem principalmente os animais maiores, que frequentemente morrem sem nunca serem pesados, fotografados ou genotipados. Não ser medido não significa ser pequeno. É o padrão de uma população muito numerosa, muito espalhada e muito escondida para ser amostrada. Em novembro de 2004, a equipe
equipe mediu a carcaça de um javali que havia sido enterrado 5 meses. O animal era um híbrido. Pesava 800 libras. Por cada medida disponível naquela época, era um outlier, uma anomalia, um fenômeno da natureza, material de histórias para festivais de outono. 20 anos depois, essa mesma linhagem híbrida caminha por 35 estados. O mesmo processo genético continua sem direção em um habitat que o próprio país criou. As agências mapeiam a expansão a cada ano. Os mapas crescem. A causa é conhecida. O mecanismo está documentado. Periódicos científicos continuam sendo publicados. E ainda assim, em algum lugar nas florestas de pântano do sul americano, nas sombras de cipreste da Louisiana, nos restos de milho do meio-oeste, um animal está crescendo que ninguém pesou. Está ficando maior. Ninguém está observando.